Senhoras e senhores, bom dia. Hoje, dia 26/10/2021, agora 6 horas e 25 minutos. Sejam todos bem-vindos a mais um Café com Frank. Se estiver tudo ok com a transmissão, com vídeo, com áudio, por gentileza, assim que puderem, me avisem aí nos comentários para que a gente possa dar início a essa nossa live. Olá, a Viviane Pastre, sempre muito ativa, sempre presente. Bom dia, Vivi. Bom dia, Carol. Cássio, a Sassa, bom dia, Sassa. Ademites, Fernanda, excelente. A Viviane Cipolla, Gabriel Neder, Newton Mendes de Souza, muito bem. Tá tudo ok aí, né? A transmissão tá ok, perfeito. A Sassa tá dizendo que sim, ok. Vídeo ruim? Eu já tô dizendo que o vídeo tá um pouco ruim. Para mim aqui o retorno ao menos tá ok. Se tiver com algum problema, por gentileza, avisem-me aí. O restante, por favor, avise. Ok. Muito bem, então vamos a mais um Café com Frankel. Como eu dizia, hoje 26/10/2021, agora 6h25 da manhã, terça-feira. Uma alegria estar aqui com vocês uma vez mais para esse nosso encontro semanal. Para esse nosso encontro semanal, só recapitulando, né? Na semana passada nós falávamos um pouco da Célia, aquilo que nós podemos chamar de síndrome da Célia. Não que Viktor Frankl chame assim, também nunca vi em nenhum lugar alguém falando sobre síndrome de Célia, mas tinha lá aquela pequena garota mimada que sofria de autocompaixão narcísica, que sofria de uma neurose terrível. É uma live que eu recomendo fortemente para que todos vejam. Aqueles que não viram, vejam. É um tema extremamente interessante, importante para a reflexão, para que nós consigamos compreender o quão Célia nós estamos sendo e assim pensemos por onde para reposicionarmos, reprogramarmos a nossa vida. Enfim, e cá estamos para tratar de mais um tema, mais um bate-papo aqui com o Viktor Frankl, trazendo esse que é o fundador da terceira escola de psicoterapia vianense para o diálogo, para a conversa, né? Então, estava pensando o que nós poderíamos trabalhar hoje, e tem um tema bem interessante que Viktor Frankl trata. Não é um tema central, não é um tema fulcral na proposta frankliana, na teoria de Viktor Frankl, mas é extremamente necessário que nós compreendamos isso. Certamente isso joga luz em muitas áreas da nossa vida, em muitos momentos do nosso dia. Isso nos ajuda a pensarmos um pouco como nós temos organizado a nossa agenda, como nós temos vivido o nosso dia a dia. Enfim, porque normalmente quando a gente fala de Frankl, aqueles que são um pouco mais iniciados na proposta frankliana, nós vamos pensar sempre numa realidade muito posta dentro da realidade da no-dinâmica, né? Uma vida muito ativa, de entrega, de sacrifício, de amor, de luta, de realização de valores, de busca de sentido, né? De alguma forma, a pessoa humana em Viktor Frankl, para Viktor Frankl, e a mim faz todo sentido que seja assim, é uma pessoa muito ativa, né? É alguém que coloca-se de fato à disposição, alguém que busca algo a realizar, alguém a quem amar, um Deus a quem servir, enfim. O movimento da pessoa humana em Viktor Frankl é sempre um movimento para fora, né? Na medida em que a pessoa volta-se a ela mesma, ela adoece, né? Então, quando a gente pensa em Viktor Frankl, só estou colocando isso aqui como uma antessala do nosso encontro, uma introdução desse nosso encontro, para vocês compreenderem para onde nós vamos hoje, tá? Porque quando a gente pensa em Viktor Frankl, e é justo que seja assim, a gente sempre pensa nessa pessoa num movimento de saída, né? E esse movimento ad intra, esse movimento de retorno para si mesmo, sempre é um movimento perturbador, neurótico, adoecedor, assim por diante. Vide a Célia do nosso encontro passado. Mas hoje nós precisamos trabalhar uma realidade que, como eu disse, não é central, não é fulcral em Viktor Frankl, mas é extremamente importante. Nós precisamos compreender de que modo nós
de que modo nós podemos e, portanto, devemos entrar em contato com a nossa consciência, com aquilo que há de mais interior e profundo no homem, né? Com aquilo até mesmo que é mais interior do que a nossa própria interioridade, né? Como vai dizer Santo Agostinho. Porque esse também é um pensamento vigente em Viktor Frankl. Também. Então vamos lá, quem ainda não soltou o aviãozinho, solte, quem ainda não saiu divulgando essa live, divulgue. Enfim, quem ainda não está devidamente posto, né, e bem disposto aqui na frente da tela, assim o faça, que nós vamos começar aqui a nossa reflexão. Certamente alguns estão se espreguiçando, coçando os olhos, outros estão já na cozinha passando café, outros já estão devidamente vestidos e quase que prontos para sair de casa, iniciar um dia de trabalho. Então vamos lá, vamos hoje falar sobre a repressão da consciência. Repressão da consciência, que Viktor Frankl vai chamar de repressão da consciência, né? Nesses termos. Ele vai falar de uma repressão existencial, né? Mas enfim, me pareceu, né, dar mais vida e plasticidade aqui para a nossa discussão se eu chamasse isso de repressão da consciência, e de alguma forma é exatamente isso que Viktor Frankl está falando, tá bem? Nesse tema que eu vou introduzir aqui, dessa repressão da consciência. Porque Viktor Frankl ele se situa, né, em meados do século passado. Viktor Frankl nasce em 1905, morre em 1997. Viktor Frankl ele presencia um tempo de grandes dificuldades e o nascimento e o crescimento de grandes correntes filosóficas e psicoterapêuticas, entre elas a psicanálise e a psicologia individual. E uma coisa que Viktor Frankl percebia era o seguinte: olha, falava-se muito de repressão, tá bom? Falava-se muito de repressão, principalmente Freud, que foi contemporâneo de Viktor Frankl. Viktor Frankl conheceu e estudou com Sigmund Freud, foi um dos pupilos de Sigmund Freud. Depois Frankl rompe com a psicanálise, é evidente, vai para a psicologia individual de Adler, rompe com Adler e aí sim funda a logoterapia. Mas Viktor Frankl conheceu com muita profundidade o pensamento de Freud e o pensamento de Adler. E principalmente Freud falava muito de repressão, né? Eu só quero que vocês estejam aqui. Quem não está muito iniciado na questão das correntes filosóficas e psicoterapêuticas do século passado, não se assuste, eu só quero trazer isso tudo para o seguinte ponto. Vocês sabem, certamente já ouviram, isso é do conhecimento de praticamente todos vocês, que Freud falava muito sobre a repressão. Mas que tipo de repressão? A repressão sexual. Para Freud, tá bem? Para Sigmund Freud, a pessoa humana ela não podia reprimir esses seus impulsos, não deveria reprimir esses seus instintos, reprimir a sua libido, né? Então, existiam na sociedade tabus que eram impostos à pessoa por questões morais, sociais, religiosas, assim por diante, familiares, e a pessoa humana às vezes reprimia, né? Normalmente reprimia os seus instintos mais primitivos, mais animalescos, né? Não, né? Assim, exagerando um pouco aqui, mas tocando, né, no ponto também certo da teoria. Lá, se a pessoa tinha vontade, né? Se o rapaz tinha vontade de sair com a vizinha, na medida em que ele simplesmente reprime esse sentimento de pular a cerca, de sair com a vizinha, né? De cometer uma traição, na medida em que ele reprime isso, ele também adoece, ele também começa a desenvolver algumas patologias, né? Na época de Freud via-se muito a histeria, né? Então o que eram os histéricos? Normalmente as histéricas, pessoas que estavam reprimindo a sua realidade sexual. Enfim, existe muita discussão em torno disso. É claro que se a gente olhar para a pessoa humana, a gente vai ver que a situação não pode ser bem essa. A questão não é essa. Freud foi muito atacado por isso. O próprio Frankl percebe que existe uma deturpação nesse pensamento. É um pensamento um tanto quanto tarado. E tarado que eu digo aqui, tarado na realidade mais filosófica, né? É desviado, um pensamento um pouco mais deturpado,
Enfim, eu vou falar, olha, a questão não é a repressão sexual, tá bem? A questão não é essa. Né? E a questão também não é que a pessoa humana fica reprimindo as suas possibilidades de ter nessa vida, nesse mundo, poder. Né? Como de alguma forma vai dizer também Alfred Adler. Ele fala, olha, o que pesa no nosso tempo, o que pesa de fato na pessoa humana, o que a macula, o que a machuca, o que a adoece, o que a torna neurótica, o que faz com que ela desenvolva certas histerias, o que faz com que a vida fique minguada e perca o seu sentido, não é nem tanto a repressão sexual, mas é acima de tudo essa repressão que nós podemos chamar existencial. Essa repressão da consciência. É na medida em que o homem não escuta a sua consciência, é na medida em que a pessoa humana deixa de entender aquilo para o qual ela foi feita, o seu funcionamento. É na medida em que a pessoa para de ouvir o chamado que a vida lhe faz. É na medida em que a pessoa humana deixa de se colocar como um ser não só livre, mas responsável. É na medida em que a gente pede mão de quem somos, para onde vamos, aonde estamos, de onde viemos, qual é o sentido da vida, é na medida em que nós nos encontramos perturbados, muito mal instalados na nossa realidade, que as patologias e os problemas começam a crescer. Eu vou dizer, olha, o problema é, de fato, que no momento que vivemos, o momento que vivemos está fortemente marcado por atitudes de uma fuga. A pessoa humana inquieta-se, a pessoa humana se agita, a pessoa humana vive uma realidade de hiperatividade pessoal, profissional, porque de alguma forma, ao fazer isso, ela está tentando reprimir a sua consciência, não escutar o que o mundo lhe diz, aquilo a qual ela é chamada, mas também não quer escutar quem ela é, nesse encontro que ela faz consigo mesma, nesses solilóquios que ela estabelece com ela mesma, nessa busca por uma vida mais interior. E a gente vai entender o que é essa vida interior para Viktor Frankl, para não fazer confusão aqui. Esse encontro com a solidão, esse encontro que nós precisamos fazer conosco e com aquele que é mais íntimo do que a nossa própria intimidade. Né? Bom, Viktor Frankl, no livro Vontade e Sentido, ele vai colocar, né, nas páginas finais de um dos capítulos essa reflexão, e antes de fazer isso, ele começa a trazer a situação de um jovem que está vivendo uma vida toda abobalhada, sem sentido. Né? Esse jovem havia passado por anos de psicanalistas, né? Havia feito psicanálise, continuava frustrado, era um jovem que constantemente era acometido por um sonho. E qual era o sonho desse jovem? O sonho desse jovem é que ele estava totalmente perdido e num lugar extremamente povoado. Ele estava perdido, desorientado, não sabia quem ele era, não sabia para onde ele ia, né? Então estava no sonho, num estado de desespero. Esse jovem sofria de ansiedade há muitos anos e não conseguiu resolver esse problema de ansiedade no divã, né? Foi procurar Viktor Frankl. Essa entrevista inclusive ficou gravada e depois foi transcrita, né? Essa sessão que Frankl realizou com esse jovem. Então o sonho que esse jovem tinha, né? Um sonho que ele sonhava dormindo, tá bem? Entendam? Era de que ele estava num estado de perturbação, de perdição, extremamente ansioso, num lugar muito muito habitado, né, por outras pessoas, e ele começava a pedir ajuda para essas pessoas. E essas pessoas estavam todas elas também agitadas, fazendo algo, e não conseguiam ouvir o que ele estava dizendo, e não conseguiam também ajudá-lo em seu desespero. Tá? E ele sonhava constantemente com isso. A cena era basicamente isso, né? Ninguém conseguia solucionar o seu problema e livrá-lo de sua condição terrível. Né? Enfim, quase que no final dessa sessão, transcrita por Viktor Frankl,
esse jovem vai dizer a Frankl, né, que olha, às vezes, Dr. Frankl, às vezes, para eu conseguir algum tipo de alívio do que? Dessa minha ansiedade, né, eu me volto às tarefas que me estão à mão. Às vezes, para conseguir algum alívio, eu me volto às tarefas que me estão à mão, confrontando-me. E aqui Viktor Frankl vai começar a descrever, olha, vocês percebem que existe uma hiperatividade pessoal e uma hiperatividade pessoal que surge quase que como um mecanismo de repressão da nossa consciência? É aquilo que numa das trilogias que eu fiz sobre preguiça, nós chamamos de preguiça ativa. Ou seja, aquelas pessoas que se mexem demais, que se movimentam demais, que querem fazer tudo a todo momento, mas fazem isso não porque de fato estão empenhadas em entregar algo, não porque sabem o que estão fazendo e encontraram um sentido da vida, não porque estão empenhadas em realizar valores neste mundo, mas porque não sabem quem elas são. Não sabem para onde elas vão. É meio que aquilo que vai dizer, né, Agostinho de Hipona, né? Bene curris sed extra via, né? Pessoas que se mexem demais, se movimentam demais, correm demais, bene curris, né? Ou seja, tu corres bem, movimenta-se muito, mexe-se demais, sed extra via, né? Só que você faz tudo isso fora do caminho. Só que você faz isso sem saber quem você é, para onde você vai, qual é o sentido do que você realiza. Então Viktor Frankl vai falar isso, olha, se nós não tivermos um momento de parada, de olhar atento para nós, se nós não vivemos, né, durante o nosso dia, né, um certo silêncio, um momento de solidão, para assim calcularmos ou recalcularmos a nossa rota, nós vamos entrar nessa supressão ou nessa repressão da consciência que é pior e muito mais forte no nosso tempo do que qualquer outro tipo de repressão, muito mais forte, terrível do que a repressão sexual, porque de fato é isso que adoece. Por quê? Porque nós vamos, em meio a isso tudo, nos perdendo, né? Viktor Frankl vai falar, olha, não só na nossa vida profissional, a gente faz muita coisa sem saber para onde vai. Também no nosso momento de descanso, o momento de lazer, que deveria ser um momento fecundo, torna-se também um ponto baixo da nossa existência, torna-se, né, motivo de perdição para todos nós, porque até o nosso lazer, vai dizer Viktor Frankl, é um lazer centrípeto. O que seria esse lazer centrípeto para Viktor Frankl? Olha, é um lazer que assim, coloca num estado de pura inquietação. Desculpa. O lazer deveria ser centrípeto e o lazer é centrífugo, né? Desculpa. É que normalmente quando o Viktor Frankl vai falar da pessoa humana, ele fala dessa importância da realidade centrífuga, né? De ser para fora. Mas o lazer, para Viktor Frankl, deveria ser um momento de um encontro consigo, com respostas, um momento de parada, de observação e de contemplação. Mas ele falou, tudo na vida humana vai se tornando uma realidade assim centrífuga, porque o que a pessoa humana faz é fugir de si mesma. Aquilo que deveria ser para fora e para o outro acaba se tornando para fora e para o nada. Eu deveria estar saindo de mim para encontrar pessoas, para amar, para servir, mas às vezes eu só estou, né, me movimentando, fazendo algo com caráter para fora, mas é para fora e para o nada. Até o lazer, que deveria ser um lazer fecundo, torna-se perdição, como dizíamos, porque o que a pessoa vai buscar nos seus momentos de descanso, no seu momento de lazer, é um estado de vida agitado, cheio de barulhos, que faz com que ela não consiga encontrar-se consigo mesma, fugir de si mesmo, né, vai dizer Viktor Frankl, e evitar todo tipo de confronto com o quê? Com aquele vazio existencial. Esse lazer centrípeto, vai dizer Viktor Frankl, por sua vez, viabilizaria a solução de problemas, né? E seria o primeiro passo para conseguir enfrentá-los. Mas em contrapartida, o que as pessoas fazem é assumir essa atitude, sempre muito, entre aspas aqui, ativa, dinâmica,
que faz com que elas não consigam dar conta de concluir nenhum pensamento. Ele fala, é como, né, um homem de negócios, né, um empresário, que quando começa a pensar, é incomodado, é importunado pela sua secretária, que vem lhe pedir uma assinatura ou então precisa atender um próximo telefonema. Ele fala, olha, a nossa vida é meio assim, né? Parece que quando a gente começa a ter um pensamento, quando a gente começa a fazer uma reflexão mais profunda sobre nós, sobre a vida, nos colocarmos diante de Deus, toca o nosso telefone, chega uma mensagem no nosso WhatsApp, né? Alguém inicia algo lá no Instagram, uma live que seja, né? Ou seja, chega essa secretária, pede-nos uma assinatura, toca o telefone, botamos ele na orelha e nós nunca conseguimos concluir um raciocínio. Nós nunca conseguimos fechar os nossos pensamentos. E isso vai nos levando a um estado de uma profunda repressão da consciência. Isso vai fazendo com que nós não consigamos viver aquela dinâmica que é própria da pessoa humana, que é a dinâmica da vontade do sentido. Nós começamos a adotar outras máximas, a vontade do prazer e a vontade do poder. E Frank vai dizer, olha, o homem só começa a se atentar, ele só concentra os seus esforços na obtenção de prazer ou de poder quando ele perdeu de vista o sentido da vida. Quando eu já não sei muito bem qual é o sentido dessa vida, o que eu faço? Eu vou atrás do prazer. Eu começo a me empocalhar. Eu começo a viver uma vida sem nenhum tipo de temperança, sem nenhum tipo de prudência. Eu começo a andar com passos largos e rápidos, mas em direção ao nada, em direção ao abismo. O Viktor Frankl vai falar, olha, aquelas pessoas que estão andando muito rápidas, aquelas pessoas que andam de forma muito rápida, normalmente são pessoas que estão indo para lugar nenhum. Elas se apressam. Por quê? Porque elas não sabem para onde vão. Quando a gente está, presta atenção na sua vida, assim, sei lá, pensa o seguinte, olha, quando você no trânsito, né, numa pista, numa rodovia, numa grande cidade, numa grande metrópole, quando você se perdeu, quando você perdeu as suas referências, quando seu GPS saiu da sua tela, quando você não tem ideia, mas como chegar no seu destino, naquele momento, né, o que você faz? O que você fez? Naquela situação, o que você viveu? Você viveu um estado de ansiedade, você começou a acelerar, você começou a se apressar, você começou a ficar inquieto. Ou seja, essa inquietude, essa ansiedade, essa pressa que muitas vezes nós nos metemos, sinaliza o nosso estado de perturbação. Ou seja, você só está indo rápido demais porque você não sabe para onde vai. Nós vimos, né, recentemente aquela metáfora, aquela parábola da lagarta, né, que com muita calma ia, né, na direção daquela grama verde, presumivelmente verde, comestivelmente verde, enfim. Ou seja, ela sabia para onde ela estava indo. Então assim, não tinha pressa, ela sabia que tinha que chegar, tinha uma decisão decidida, tinha um empenho, tinha uma energia posta, mas não um estado de profunda inquietação e de ansiedade. Porque na medida em que nós vamos nos empocalhando no prazer, tão somente, na medida em que nós vamos buscando nessa vida o poder, na medida em que nós vamos assumindo essa máxima de que nós não podemos reprimir a nossa sexualidade e assim por diante, né? Na medida em que nós vamos adotando um estado de vida extremamente agitado, em que até o nosso lazer é um lazer barulhento, inquieto, agitado, na medida em que nós vamos fazendo isso tudo, nós vamos nos perdendo. É necessário para Viktor Frankl uma certa parada. É necessário uma certa parada. Um olhar mais calmo e atento. É interessante porque Viktor Frankl tinha um grande hobby, né? Qual que era o grande hobby de Viktor Frankl? O seu grande amor, a sua grande paixão no quesito atividade física / hobby era escalar. Viktor Frankl era um alpinista. Ele vai dizer que quando, por exemplo, ele entrou no campo de concentração, lhe tiraram tudo,
né? Não só os seus familiares, mas também os seus pertences, os seus livros, os seus escritos, os seus manuscritos, desculpa. Muita coisa lhe chateou, é evidente, né? Muitas coisas lhe deixaram profundamente pesaroso, mas se tem algo que ao tirarem dele, de fato o incomodou, né? E de imediato causou uma sensação terrivelmente triste, foi o fato de terem lhe tirado o seu broche. E esse broche era o broche do clube de escalada, de alpinismo, né? Porque ele havia também se tornado um instrutor de alpinismo. Puxa, aquilo me chateou, né? Terem tirado o meu broche, né? Viktor Frankl era um grande alpinista, gostava de escalar, gostava das montanhas, e ele vai dizer, olha, para mim era muito importante subir, para mim era muito importante estar escalando. E ele vai dizer, olha, eu me lembro que uma das poucas vezes na minha vida em que eu não estava pensando no próximo livro ou na minha próxima palestra, é quando eu estava escalando, é quando eu estava na montanha, né? Ou seja, Viktor Frankl conseguiu encontrar no seu lazer um lazer que o convidava a um olhar mais profundo, não necessariamente para a próxima palestra ou para o próximo livro que estava sendo escrito, mas para ele mesmo, o colocava de alguma forma, a montanha colocava Viktor Frankl de alguma forma num movimento para dentro e para cima, né? Que esse precisa ser o movimento da pessoa humana, não só o movimento de saída para o outro. Na grande parte do tempo nós estamos vivendo para o outro, mas eu só consigo viver para o outro, eu só consigo de fato dar-me a alguém se eu souber quem eu sou, se eu me tiver nas mãos, se eu tiver minimamente a rota da minha vida. E para fazer isso, eu preciso desses momentos de parada, eu preciso me fechar para algumas distrações. Eu preciso saber desligar a televisão. Eu preciso saber fugir de algumas conversas que são triviais, superficiais. Eu preciso desligar algumas coisas que causam ruído, que causam barulho. Eu preciso saber colocar-me num certo estado de solidão. Todos nós deveríamos ter no dia ao menos um momento, um grande momento. Quando eu digo grande momento, é assim 10 minutos, né? Um grande momento de solidão, de parada, de recolhimento. Todos nós precisamos saber nos recolher. Meio que ao estilo ondas do mar, nós precisamos saber recolher para quê? Para avançar. Eu só avanço na medida em que eu também recolho, que me recolho, que entendo quem eu sou. Eu preciso combinar o meu dia comigo mesmo. Eu preciso estabelecer comigo o que será daquele dia. Eu preciso visitar no silêncio as minhas atividades, os meus afazeres. Eu preciso, durante o dia, ter pelo menos um momento de exame de consciência. Peraí. Eu tenho feito muito nesse dia. O que eu tenho feito? De que forma eu tenho feito? O que tem sido bom? O que poderia ser diferente? O que tem sido ruim? Entende? Se eu não faço essas paradas, a qualidade da minha entrega fica altamente comprometida. Exatamente, a Lu está dizendo, né? Recuar para servir melhor, né? E evidente, não só para servir melhor, mas assim, para saber quem eu sou. Como que eu vou dar ao mundo algo que eu não sei o que é? Eu não sei quem eu sou. Se eu não sei quem eu sou, entende? Repito, a qualidade da minha entrega fica comprometida. Sem recolhimento também não há inspiração. Para eu conseguir me inspirar, eu preciso me recolher. Exato, a Tata Serra está dizendo, né? Jesus fazia isso, momentos de solitude. Exato. Todas, prestem atenção. Aqui está um ponto central desse nosso encontro de hoje. Todas as grandes obras, tudo aquilo que nesse mundo é grandioso, de alguma forma foi feito e preparado no deserto. Todas as grandes obras desse mundo, a começar pela obra da salvação do gênero humano, todas elas
foram feitas, foram de alguma forma preparadas, melhor dizendo, não realizadas, mas preparadas no deserto. Se nós não soubermos ir às montanhas, como está dizendo aí a Kevlan, se nós não soubermos ir às montanhas, se nós não soubermos subir para vivermos esse movimento para dentro e para o alto, se nós não nos recolhermos, se nós não tivermos esses momentos de solidão, nós também não teremos inspiração. Nós também não saberemos qual a obra que nós precisamos realizar. Antes de iniciarmos a vida ativa, nós precisamos viver uma realidade contemplativa. Antes do ide, tem sempre o vinde. Primeiro vinde. Primeiro parem. Entendam. Compreendam. Olhem. Se retirem um pouco dessa agitação. E só na sequência saiam. Saiam para fazer. Saiam em missão. Então, por exemplo, para preparar essa live, né? Parei ontem à noite e fiquei, né, 1 hora recolhido em silêncio. Né? Todos estavam dormindo, né? Já estava noite, já estava escuro, era quase 11 horas da noite. Pronto, aquele silêncio, aquele momento de recolhimento torna-se um momento fecundo. Né? Eu abro de alguma forma um diálogo comigo mesmo, né? Me pergunto, e aí, Luiz Henrique? Né? O que nós vamos fazer? Né? O que seria interessante abordar? Qual o tema que seria frutuoso tratar? Né? Coloco-me também, né, diante de Deus. É interessante porque Victor Frankl vai falar, né? Ele vai terminar o livro A Presença Ignorada de Deus, né, na última página do livro A Presença Ignorada de Deus, no último parágrafo do seu livro, ele vai dizer: Deus é o parceiro de nossos mais íntimos diálogos conosco mesmo. Ou seja, de alguma forma, quando eu estou em diálogo comigo, eu estou diante daquele que é o parceiro íntimo dos meus diálogos, vai falar Victor Frankl, é o próprio Deus. Então eu preciso parar para fazer uma live de 40 minutos, eu preciso parar pelo menos 1 hora. Para conseguir viver bem um atendimento na clínica, eu preciso me recolher pelo menos 5 minutos antes. Lembrar, né, como as coisas têm caminhado, né, o que veio do nosso último encontro, né, onde muito possivelmente eu quero levar o paciente na sessão de hoje. Né. Todos nós precisamos desses momentos de parada, esses momentos de montanha, esses momentos de solidão, esses momentos de deserto. É interessante porque todos os grandes homens, né, o gênero humano, né, homens e mulheres, todos os grandes homens, eles tiveram nas suas vidas momentos profundos e muito marcantes de deserto, de retirada. Se afastavam de tudo, se afastavam do mundo, se recolhiam. Mas entende, isso não é uma atitude narcísica. Isso não é um movimento egoísta. Não é que eu faço isso porque eu preciso me dar um tempo. Né? Normalmente essas frases, eu preciso me dar um tempo, eu preciso cuidar um pouco de mim mesmo, eu preciso cuidar um pouco de mim mesmo. Normalmente isso, assim, dependendo de quem vem e como vem, já dá uma conotação de egoísmo, né? De ensimesmamento. Você já fala, não é bem isso, não é que você precisa se cuidar, que você precisa de um tempo para você. A questão é que você, assim, precisa saber quem você é. Você precisa calcular a sua rota. Você precisa compreender qual o chamado que a vida lhe faz. E você só vai fazer isso num estado de parada, num estado de solidão, num momento de recolhimento. Você vai fazer isso não para se ter em autoestima, mas você vai fazer isso para entender quais são as suas capacidades e quais são os seus chamados, para que no passo seguinte, no momento seguinte, você consiga se doar com mais qualidade, com mais intensidade, com mais profundidade. É isso, tá bem? Na sequência do deserto sempre vem uma ação muito intensa. Assim que saímos do deserto, o que nós precisamos fazer é entregarmos generosamente, voluntariamente, grandemente a nossa vida. É aquele momento em que o Cristo leva
Pedro, Tiago e João para o alto da montanha e se transfigura diante deles, né? E Pedro fala, puxa Senhor, que coisa fantástica, fiquemos aqui, vamos fazer 3 tendas. Pedro, nós precisamos descer, e isso foi um momento necessário para que vocês vissem a minha glória, para que vocês me vissem transfigurado, mas agora nós precisamos nos desfigurarmos. Agora você vai ter que me ver desfigurado. Agora nós teremos que gastar a nossa vida. Ou seja, o movimento de subida, ele acontece para que, na sequência, nós consigamos descer com mais velocidade, quase que embalados por essa atitude contemplativa, por esse estado de solidão que nós vivemos, para que agora a vida possa... Deixa eu ver quanto tempo de live. 35. Possa ser entregue, possa ser ofertado. Mas sem essa parada, nós nos perdemos. Sem essa parada, sem esse estado de solidão, nós assim, miseravelmente iremos nos trair. Iremos reprimir a nossa consciência. Quantas pessoas não são capazes, porque estão profundamente perdidas, abobalhadas, de ouvir o que lhes diz a consciência? Elas escutam o que os instintos lhe dizem, o que o impulso lhe diz, o que as paixões desordenadas lhe dizem. Mas eles não conseguem ouvir o que a consciência lhes diz. Isso eles não conseguem. Nós precisamos ouvir a nossa consciência. E aí, proponho a vocês aqui, né, gostaria de avançar um pouco mais na live, mas já estamos aí com 36 minutos, né? Não quero passar dos 40. Nós precisamos pensar em algumas questões sim de ordem prática. Primeiro, sejamos muito rápidos e tomemos uma decisão bem decidida para nos... Peraí, só um segundo. Bom, desculpa, peraí, aqui. Estavam batendo aí na porta, né? Sejamos muito rápidos, muito decididos para, por exemplo, tirarmos da nossa frente tudo aquilo que é distração. E vocês sabem, cada um de vocês sabe, você sabe o que lhe distrai, né? O que está gerando perturbação, o ruído, né? Normalmente é o celular. Mas, por exemplo, televisão, olha, você tem algo que faz muito bem, esquecer esse negócio de televisão, que, assim, entende? As pessoas almoçam com a TV ligada, à noite chegam em casa e a primeira coisa que fazem é ligar a TV. Sabe, aquelas informações te levam a lugar nenhum, aquilo sai do nada e parte para lugar nenhum, é um papo de louco, né? Discussões carregadas de questões políticas e ideológicas que, entende, assim, atende a uma agenda que não é a tua agenda. E aí você se apega àquilo, se preocupa com aquilo, quer entender tudo, quer entender o que está acontecendo no mundo, no Congresso, no Senado, mas você não consegue entender o que está acontecendo na tua vida. Você quer entender o que está passando na cabeça, né, do deputado, do senador, mas você não parou para ouvir o que a tua consciência lhe diz. Você não consegue entender o que se passa na tua vida. Você não consegue administrar a tua vida e quer saber como está a administração do mundo, como está a administração do país, como está a administração da cidade. Olha, eu não estou dizendo que isso tudo é leviano. Tá bem? Não estou dizendo isso. Que isso tudo é algo assim, a ser desconsiderado. Para alguns isso é importante. Para quem trabalha com isso, para quem precisa se debruçar sobre esse tema, né, para quem vive disso, isso tudo não é só necessário, é também, né, uma vivência virtuosa, a virtude da prudência. Mas, né, cá entre nós, para nós que aqui estamos, que fetiche é esse de querer saber de tudo que está acontecendo no mundo? Na verdade, quando você quer saber de tudo que está acontecendo no mundo, é para que você não tenha tempo suficiente para entender o que está acontecendo no teu mundo, na tua casa, no teu peito. O vazio existencial que está aí habitando em ti. Tá bem? E aí você quer saber de tudo, você quer falar de tudo.
Você quer falar, né, da CPI, você quer falar do Senado, você quer falar do Supremo Tribunal Federal, você quer falar do assassinato não sei de quem, você quer falar dos números, você quer falar da taxa de internação, você quer falar, né, do posto de saúde, você quer falar de absolutamente tudo, exatamente. O Saulo Barbosa está aí, meu grande Saulo, meu grande amigo Saulo, temos live hoje à noite, Saulo. Essa realidade de fuga, é claro que é fuga. É claro que é fuga. Esse fetiche que as pessoas têm, de querer estar em tudo, de não poder perder nada, de querer estar antenadas no mundo. Na verdade, quando elas querem se ligar ao mundo, é porque elas estão se desligando delas mesmas. Então, assim, acalmem-se. Tenham esses momentos de recolhimento, esses momentos de solidão. Como Platão vai dizer, né? Eu gasto mais óleo com a minha lamparina do que vinho na minha taça. Ou seja, eu tenho mais momentos de cela, de recolhimento, de vida interior, do que momentos de festa, do que momentos de interação, do que momentos de celebração. E é na medida em que eu gasto também o óleo com a minha lamparina que faz sentido depois colocar vinho na minha taça. Ou seja, primeiro, desligar tudo aquilo que é distração. Segundo, ter pelo menos um momento no dia. Caramba, só tem gente boa aqui na live, cara. Entrou o Saulo, entrou o Padre Frederico, entrou o Pedro, né? Olha lá, entrou o Rodrigo. Poxa vida, agora ficou alto nível aqui. Agora vai ser difícil terminar a live. Ter pelo menos um momento no dia. E eu sugiro que esse momento seja logo pela manhã, quando a casa ainda não acordou, ou à noite, quando todos já deitaram. Um momento de 10 minutos, 15 minutos, em que você vai viver um recolhimento, em que você vai ficar nesse estado de solidão, em que você vai, por exemplo, sei lá, meditar um texto, em que você vai, a partir de um livro, e livros que ajudam isso, normalmente são livros espirituais, leituras espirituais, em que você vai conseguir se recolher, olhar para o teu dia, olhar para a tua história, fazer um balanço de como as coisas foram vividas, fazer um exame de consciência, como eu vivi esse dia. Por exemplo, é uma pergunta que todos nós precisamos nos fazer no final do dia, mas precisamos estar a sós, sem barulho, calados, quietos, né, sem agitação, parados. Como que eu vivi esse meu dia? Como que eu vivi esse meu dia? O que nesse dia foi bom? O que esse dia foi ruim? O que poderia ter sido diferente? O que eu desejo para o próximo dia? Então, por exemplo, fazer um exame de consciência todo dia. Fazer uma parada e uma meditação a partir de um texto, de um livro que lhe inspira. Por exemplo, posso sugerir aqui um livro. Estão dizendo aí do livro de José Maria Escrivá, exatamente, pode usar o livro Foge, o livro Caminho. Tem um livro que eu gosto muito, que é o livro Imitação de Cristo. Foge, o Caminho são espetaculares, né? Coloco aqui um terceiro livro, Imitação de Cristo. Você lê uma página de um livro que é livro de bolso, uma página, você vai gastar 30 segundos lendo uma página, você fecha aquele livro e medita aquela verdade, e se coloca diante daquilo, e pinta aquele quadro. Nós precisamos, se a todo momento, termino com isso, tá? Se a todo momento, como diz Viktor Frankl, chegar uma secretária batendo na tua porta, lhe pedindo uma assinatura, ou um telefone que toca e que você precisa atender, você nunca vai concluir os seus pensamentos. Você nunca vai saber quem você é. Você nunca vai saber para onde você vai. Você vai começar a viver de forma agitada e rápida, correndo, mas correndo para o lugar errado. Bene curri sed extra via, né? As pessoas que andam com muita pressa normalmente estão indo para lugar nenhum. Vai constatar Viktor Frankl. Então, para dentro e para o alto, precisamos de montanha, precisamos de deserto, precisamos de pelo menos um momento no dia para fazermos o nosso balanço, para meditarmos sobre alguma verdade, para concluirmos os nossos pensamentos e conseguirmos compreender para onde nós estamos indo. Tá bem? Senhoras e senhores, 44 minutos de live. Enfim, estouramos aqui em 4 minutos o combinado, né? A ideia é que fiquemos até no máximo 40 minutos de Café com Frankl. Essa live vai ficar, com toda certeza, lá no feed e depois eu subo para as outras plataformas em que vocês conseguem acessar e ouvir quantas vezes quiser. Peço uma vez mais que me ajudem, aqueles que puderem,
compartilhem, printem essa tela, convidem os amigos, familiares, o pessoal da turma, da faculdade, da igreja, sei lá, para vir curtir aqui a minha página, né? Curtir mesmo lá, começar a seguir, enfim. Depois postem, por favor, vou pedir a vocês que, né, assim que esse vídeo subir lá no meu feed, daqui 2 minutos já vai estar por lá, que vocês coloquem nos comentários o que vocês acharam desse tema, o que vocês tiram enquanto inspirações, enquanto questões de ordem prática para a vida de vocês, por favor. Isso ajuda-me bastante, tá bem? A organizar os nossos próximos encontros. Esse feedback de vocês também, de alguma forma, é um modo de eu fazer o balanço aqui da live e fazer uma avaliação mais crítica de como as coisas têm caminhado, tá bem? Senhoras e senhores, um forte abraço, tenham todos um bom dia, uma boa terça-feira, fiquem com Deus e até a próxima.